Good morning, good afternoon or good evening, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Hoje vou fazer uma revisãozinha de alguns pontos importantes aí, tá bom? Vamos precisar usar, né, essa plataforma agora, por esse momento difícil que a gente está passando, mas vai ser breve, logo logo nós vamos estar juntos novamente. Bom, então hoje o assunto Present Perfect, vou fazer uma revisão com vocês só do primeiro uso do Present Perfect agora, tá? Pra gente lembrar bem do uso, das regras, certo? Vamos lá então. Primeiro vamos falar da formação desse tempo verbal, né? Ele sempre vai ter o auxiliar have ou has nas frases. Lembrando, como tá aí na tabelinha abaixo, have ou has tem a ver com o sujeito da frase. Para I, you, we, they, uso o verbo have como auxiliar, lembrando que eu posso usar a short form, que seria o apóstrofo VE. Para o he, she and it, uso has, podendo usar também a short form, que é o apóstrofo S. Mais o particípio passado dos verbos. Como que eu ponho um verbo em inglês no particípio? Lembra que eu tenho aqueles dois grupinhos de verbo. Caso seja um verbo regular, regular verb, eu acrescento ed no final, da mesma maneira que eu faço no simple past. Caso sejam verbos irregulares, eu vou usar a terceira coluna da tabela de verbos, certo? A terceira coluna, né, seriam ali os verbos no particípio, ok? Quando são irregulares. Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês. I have already worked here. Eu já trabalhei aqui. Esse already nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Dessas palavrinhas aí que são comuns aparecerem aí nesse primeiro uso do present perfect. Se eu vou fazer uma frase negativa, eu uso not logo depois do verbo auxiliar. Então, para o primeiro grupo, I, you e they have not, lembrando que a forma, short form, haven't, vai ser bem mais usada. Para o he, she, it, has not or hasn't. Example, I haven't been to China. Então, eu não estive na China, certo? Então, haven't been. Been aí no caso é um verbo irregular, né? Então você encontraria lá o verbo to be na tabela, terceira coluna dele, certo? Pergunta, o que eu faço? Eu inverto a ordem, o auxiliar vai precisar ir para frente do sujeito, ok? Então, example, has he arrived yet? Então, como o sujeito é he, né? Uso o auxiliar has, precisei inverter a ordem. Ele já chegou? Esse yet, nós também vamos ver aí um pouquinho adiante, ok? Vamos pensar neste uso do present perfect. Então, um dos usos, é o primeiro que nós estamos vendo aqui, é para falar de uma ação realizada no passado em um tempo indeterminado, ou seja, não se sabe quando aquela ação aconteceu. We have done our project. Nós fizemos os nossos projetos, certo? Bob has tied up his room. O Bob organizou o seu quarto. Eu não sei quando nós fizemos o projeto, nem quando o Bob organizou o quarto dele. Lembrando que esse é o ponto que diferencia do simple past, né? Se na primeira frase, por exemplo, eu definisse yesterday, nós fizemos o trabalho ontem, eu já precisaria usar o simple past. Então, we did. Trocaria o have done pelo did, que é a segunda coluna lá da tabela de verbos, né? Our project, yesterday, ok? Então, sem a determinação do tempo, eu sou obrigada a usar present perfect, certo? Coloquei um exemplo aí, né? Have you seen Romeo and Juliet? Ok? Uma pergunta, have you seen? Tenho aí a inversão do auxiliar, né? Have com o sujeito. E seen é do verbo see, irregular verb, está na terceira coluna, certo? Agora vamos falar um pouquinho dos advérbios, que são comumente usados aí no present perfect, no primeiro uso, principalmente. Ever tem o sentido de já, alguma vez, ele é geralmente usado em perguntas, tá? Grande maioria das vezes. Have you ever traveled abroad? Então, você já viajou para o exterior?
Atenção no posicionamento aí, o ever, ele vem sempre antes do verbo principal da frase, né? Aí no caso o verbo travel, traveled, né? No particípio, o ever antes dele, certo? O never, ele tem o sentido de nunca, ele aparece com o verbo na afirmativa, mas ele expressa uma ideia negativa, e é muito comum aparecerem respostas negativas quando eu uso ever na pergunta. Então, olha, no primeiro caso, Mary has never driven a car. Então, Mary nunca dirigiu um carro, certo? O verbo está na afirmativa, has driven, mas eu estou colocando o sentido negativo aí. Uso never antes do verbo principal da frase. E no caso de usá-lo como resposta, have you ever spoken French? Vou responder que não. No, never. Ou poderia até responder diretamente, never, ok? Already, eu tenho dois usos para ele. O primeiro, né, já indica um fato consumado sobre o qual se está falando. Então, por exemplo, they have already found their books. Eles já acharam os seus livros. Posicionamento antes do verbo principal da frase, né? Então, todos os que nós vimos até agora é o mesmo posicionamento. Um outro uso para o already, ele também pode ser usado em sentenças interrogativas para indicar uma surpresa. Have you already read this book? It has just been published. Então aí, esse already, ele indica uma surpresa na pergunta, né? No caso aí, vocês já leram este livro, ele acabou de ser publicado, né? Então, uma surpresa. Algumas vezes você usa o already também na pergunta, quando você já espera uma resposta afirmativa, tá? Então, o already, ele vai ter sempre quando você usa ele na pergunta, ele tem ali uma função, né? Ele tá mostrando ali algo específico, certo? Ou a surpresa, ou esperando ali uma resposta afirmativa, ok? Just. Tomar cuidado, porque o just, ele confunde bem com already, né? Ele tem a mesma posição na frase, também frase afirmativa, ele vem antes do verbo principal da frase, mas ele vai expressar uma ação que acabou de acontecer, muito recentemente. He has just lost his last chance. Ele acabou de perder sua última chance, tá? Então, vai ter que ter um contexto aí que te mostre que é uma ação muito recente, tá? O yet, ele vai ter dois usos. Ele pode ser usado como já no final de uma pergunta, tá? E aí é uma pergunta comum, sem nenhum tipo de expectativa. Simplesmente você está buscando uma informação. Have you answered your emails yet? Você já respondeu seus e-mails? E o yet também pode ter o sentido de ainda, usado no final das frases negativas, né? The class hasn't started yet. A aula não começou ainda. Então, na negativa, eu vou usar sempre o yet. E uma marca para a gente não esquecer do yet, ele é sempre a última palavra da frase. Então, aí ele é diferente dos outros, né? Que tinha aquele posicionamento antes do verbo principal. O yet não, essa é uma marca dele mesmo, última palavra da frase, certo? Aqui tem um exemplo para a gente entender bem a questão do just, né? Como o contexto te mostra. So this is a party, yeah? So hi, come in. They have just arrived. A gente percebe aí pelo contexto, né? Que os convidados acabaram de chegar. Tá? Então, o contexto te mostra aí que eu não poderia usar o already, não é uma coisa que já aconteceu, né? Aconteceu ali recentemente, ok? Aqui, esse Grammar in News, coloquei aqui, são dois exemplos do tipo de exercício, né? Que a gente pode trabalhar aí no Present Perfect, os mais comuns, né? O primeiro, simplesmente completar a frase. Então, olha só, no número 1, eu quero o verbo to be na afirmativa. I'm sorry, I'm late. Eu tenho o sujeito I. Então, primeira coisa, eu vou ver se eu vou precisar usar o auxiliar have ou has. Nesse caso, é o have, ok? I have. E o verbo to be, na terceira coluna, irregular verb, been. I have been to the doctor's. Certo? Sinto muito, estou atrasado, eu fui ao médico. I have been.
Um outro exemplo na afirmativa é where's Jed? Aí no caso seria, aqui no where, tá faltando um apóstrofo S aí, gente. Where is Jed? Onde está o Jed? Aí eu vou usar he has gone to the library. Ele foi à biblioteca. Então, he has e o go na terceira coluninha, gone. Agora o exemplo de uma interrogativa, lembrando que eu só vou inverter a ordem. Então, you look well. Para o sujeito you, vou usar o have. Rest is a regular verb. Rested. Coloco o ed, né? Você está ótimo. Você descansou? Have you rested? 4. Pam isn't feeling well. Ela não está se sentindo bem. Negativa. So, she, vou usar o hasn't ou has not. E o verbo take, taken, terceira coluna. She hasn't taken her pills, certo? Ela não tomou os seus remédios, ok? E um outro também comum para usar aquelas palavrinhas, né? Que a gente já viu ali, né? Anteriormente, que são muito comuns aí no Present Perfect. Então, o primeiro, gente, uma pergunta naquele sentido de já, alguma vez na vida, seria o ever. Have you ever won a lot of money? No segundo caso, uma pergunta. Has she left? Então, olha só, gente, aí a gente eliminaria o yet, porque lembra daquela marca do yet, última palavra da frase. Então, aí no caso, eu usaria o already, indicando uma surpresa. Has she already left? Ela já saiu, tá? Provavelmente ali você achou que saiu muito cedo, né? Antes da hora, é uma surpresa. Terceiro, it's the best hotel we have already stayed in. Então, é o melhor hotel que nós já ficamos, already. Number 4, I have, agora eu uso do never, né? I have never seen so much snow. Eu nunca vi tanta neve. Number 5, uma negativa e olha a marca, última palavra da frase, né? Então eu já sei que seria o yet, sem precisar pensar muito. The children haven't been to sleep yet, ok? Então é isso, tá? Mais para frente a gente lembra um pouquinho dos outros usos do Present Perfect e vamos parar por aqui hoje. Tchau, tchau!